Sob a luz fria da madrugada, um homem em luto arrastava pellets pela rua como se estivesse tentando enterrar um segredo antes que alguém o descobrisse. Atrás daquela muralha de madeira, sombras se moviam, latidos fracos cortavam o silêncio e algo vivo parecia implorar por socorro. O que ele estava escondendo no próprio quintal? E por que aquilo aterrorizava toda a vizinhança? Quando finalmente descobriram o que era, ninguém estava preparado para a verdade que veio à tona. Sob a luz fria dos postes, o som seco de madeira sendo arrastada pelo asfalto voltou a cortar o silêncio da rua. Alex foi o primeiro a afastar a cortina da janela, ainda sonolento, mas o que viu fez seu corpo enrijecer. No quintal ao lado, Samuel Oakland puxava sozinho um enorme pellet de madeira, com movimentos pesados, quase desesperados, como se estivesse lutando não apenas contra o peso da madeira, mas contra algo muito maior dentro de si. Ao redor dele, já havia outros pallets empilhados em uma altura incomum, formando sombras tortas e inquietantes que se projetavam sobre o jardim antes impecável. Sophie, ao se aproximar da janela, levou a mão à boca. "Desde quando ele está fazendo isso?" sussurrou, sem conseguir desviar os olhos. Ninguém soube responder. O mais estranho era que Samuel não parecia o mesmo homem de antes. Até poucos meses atrás, era conhecido pelo jardim perfeitamente cuidado e pelo sorriso discreto com que cumprimentava os vizinhos. Agora, seu rosto estava abatido, os olhos fundos, e havia em sua expressão algo que misturava dor, urgência e uma determinação quase obsessiva. Nas noites seguintes, a cena se repetiu. Caminhões antigos começaram a estacionar em frente à casa, depois que a rua mergulhava no silêncio, descarregando mais madeira, chapas e até barras de metal. Em poucos dias, o quintal antes aberto transformou-se em uma fortaleza improvisada, cercada por paredes de pallets que impediam qualquer visão do interior. O bairro inteiro começou a comentar. Alguns diziam que Samuel havia enlouquecido pela solidão. Outros acreditavam que ele escondia algo grave. Mas o que mais inquietava Alex e Sophie não era a construção em si. Era o som que, por vezes, atravessava a madrugada junto com as marteladas. Latidos distantes, fracos, quase como pedidos de socorro vindos de trás daquelas paredes de madeira. Naquela noite, quando um uivo mais alto cortou o silêncio, Sophie sentiu um aperto no peito. Havia algo naquele som, frágil, sofrido, quase familiar, que parecia carregar mais do que medo, parecia dor. Do outro lado da muralha de madeira, Samuel escondia alguma coisa. Muito antes de o som das marteladas passar a dominar as madrugadas da rua, a casa de Samuel era conhecida por outro som, o de patas correndo pelo jardim e uma risada leve que parecia aquecer toda a vizinhança. Helena, sua esposa, tinha esse efeito sobre as pessoas. Ela era o tipo de mulher que transformava gestos simples em memórias duradouras. Cumprimentava todos pelo nome, deixava flores na varanda, levava bolo aos vizinhos e, sempre que podia, sentava-se na frente de casa ao lado de Samuel para observar o movimento da rua. Mas havia alguém que completava aquele pequeno retrato de felicidade. Buddy, um cão mestiço de pelagem dourada e olhos escuros, encontrado por Helena ainda filhote em uma noite de chuva, tremendo sob uma marquise no centro da cidade. Samuel nunca esqueceu aquela noite. Helena entrou em casa com o pequeno corpo encharcado nos braços, o casaco ensopado e um brilho no olhar que ele conhecia bem. Ele estava sozinho, disse, quase em um sussurro, como se tivesse medo de assustar o filhote. O cão tremia de frio, mas ainda assim ergueu a cabeça e encostou o focinho na mão de Samuel. Naquele instante, sem perceber, os três começaram uma história que mudaria suas vidas. Helena insistiu em chamá-lo de Buddy, porque, segundo ela, aquele pequeno sobrevivente tinha um coração grande demais para um corpo tão pequeno. Com o passar dos anos, Buddy deixou de ser apenas um animal de estimação. Tornou-se parte da família, presença constante em todos os momentos importantes.
Estava ao lado deles nos cafés de domingo no quintal, nas tardes de chuva em que Helena lia livros na varanda, nas caminhadas ao entardecer em que Samuel, Helena e Buddy pareciam formar um pequeno mundo à parte. Os vizinhos brincavam dizendo que Buddy era o verdadeiro dono da casa, porque bastava ele aparecer no portão para receber carinho de toda a rua. Alex e Sophie, que moravam ao lado, também tinham um carinho especial pelo cão. Sophie costumava guardar biscoitos para ele, e Buddy já reconhecia o som do portão deles abrindo. Mas para Samuel, o vínculo com Buddy se tornou ainda mais profundo nos últimos anos. Foi quando Helena adoeceu. No início, eram consultas, exames, diagnósticos incertos. Depois, vieram as idas frequentes ao hospital, o cansaço constante, os dias em que o sorriso dela parecia menor. Samuel tentou se manter forte, mas a casa foi lentamente sendo tomada por uma tensão silenciosa. Nesse período, Buddy parecia entender tudo. Passava horas deitado ao lado da poltrona onde Helena descansava, a cabeça apoiada em suas pernas, como se quisesse absorver parte da dor que ela sentia. Nas noites mais difíceis, quando Samuel pensava que não conseguiria suportar o peso do medo, Buddy vinha até ele e repousava o focinho em seu colo. Era um gesto simples, mas que dizia tudo. Helena costumava sorrir, mesmo nos dias mais duros, ao ver os dois juntos. "Ele cuida de você também", dizia baixinho, e cuidou. Quando Helena partiu, a casa mergulhou em um silêncio que Samuel jamais imaginou ser possível. Não era apenas a ausência da voz dela, era a ausência da vida que ela levava consigo. A cadeira na varanda permaneceu vazia. As flores perderam o cuidado diário. O jardim, antes impecável, começou a crescer de forma desordenada. Samuel passou a caminhar pela casa como um homem sem direção, sentindo que cada objeto carregava uma lembrança dolorosa demais. Se não fosse por Buddy, talvez ele tivesse se perdido de vez. Foi o cão quem o tirou da cama nas manhãs mais difíceis, puxando levemente o lençol com os dentes. Foi Buddy quem o obrigou a sair para caminhar, mesmo quando Samuel não tinha forças nem vontade de abrir a porta. Foi Buddy quem permaneceu deitado ao lado da cama nas noites em que o sono não vinha e as lágrimas chegavam em silêncio. A dor de Samuel não desapareceu, mas encontrou um lugar onde respirar. Esse lugar tinha 4 patas. Com o tempo, os dois criaram uma rotina silenciosa de sobrevivência. Samuel falava com Buddy como se ele pudesse compreender cada palavra e, no fundo, acreditava que compreendia. Contava sobre Helena, sobre as lembranças, sobre a saudade que apertava o peito em dias inesperados. Buddy apenas o observava com aqueles olhos atentos, como se estivesse sempre pronto para ouvir. Foi numa noite particularmente difícil que tudo mudou. Samuel havia voltado do trabalho mais tarde do que o normal. A chuva caía forte, muito parecida com aquela noite em que Helena encontrou Buddy anos antes. Ao entrar em casa, percebeu imediatamente que algo estava errado. Buddy não veio recebê-lo na porta. O coração dele disparou. Encontrou o cão deitado próximo à varanda, respirando com dificuldade. Samuel o levou às pressas ao veterinário, mas a idade e os problemas que já vinham silenciosamente se acumulando fizeram seu trabalho cruel. Buddy partiu naquela madrugada. A segunda perda foi de certa forma tão devastadora quanto a primeira. Samuel voltou para casa sozinho. Pela primeira vez, a casa pareceu completamente vazia, sem Helena, sem Buddy, sem nenhum som. Durante dias, ele mal saiu de casa. Os vizinhos notaram as luzes apagadas, o portão fechado, a ausência até mesmo das caminhadas matinais. Alex chegou a comentar com Sophie que nunca tinha visto Samuel tão abatido, mas o que ninguém sabia era que, dentro daquela casa silenciosa, Samuel lutava contra um pensamento que o consumia. Quantos outros cães estavam naquele exato momento, sozinhos como Buddy estivera naquela noite de chuva? A pergunta não o abandonava. Ela crescia, tomava espaço, virava propósito. Samuel começou a lembrar das histórias que Helena contava sobre cães abandonados, dos animais que viam nas ruas durante as caminhadas
caminhadas, dos olhos famintos e assustados que tantas vezes os acompanharam. Lembrou-se de como Buddy transformou sua vida e, principalmente, de como o salvou quando tudo parecia perdido. Foi então que uma ideia começou a nascer. No início, era apenas um pensamento vago. Depois, um esboço. Em seguida, uma necessidade. Se Buddy o havia salvado da escuridão, talvez fosse sua vez de salvar outros. Não apenas um, todos os que pudesse. Naquela noite, sentado sozinho à mesa da cozinha, Samuel abriu uma velha caixa de ferramentas e encontrou uma coleira antiga de Buddy, cuidadosamente guardada por Helena. Ao segurá-la nas mãos, sentiu as lágrimas chegarem mais uma vez. Mas, dessa vez, junto da dor, surgiu algo diferente. Um propósito. Ele não deixaria outros cães passarem frio, fome ou medo. Não depois de tudo que Buddy representou. Foi na manhã seguinte que Samuel saiu cedo e voltou arrastando o primeiro pallet pelo jardim. O primeiro de muitos, porque por trás daquela madeira empilhada e daquele comportamento que parecia estranho para todos, estava nascendo algo muito maior do que uma simples construção. Estava nascendo uma promessa feita em silêncio a Helena e, acima de tudo, a Buddy. Nos dias que se seguiram, a rua nunca mais voltou à tranquilidade de antes. O que, a princípio, parecia apenas uma tentativa estranha de ocupar o tempo, logo começou a crescer diante dos olhos da vizinhança, assumindo proporções cada vez mais inquietantes. A cada manhã, Alex e Sophie despertavam com uma nova pilha de madeira encostada ao muro. À noite, o som de martelos, serras e parafusos atravessava o silêncio do bairro como uma presença constante, impossível de ignorar. Em poucos dias, a antiga cerca viva desapareceu atrás de paredes improvisadas feitas de pallets, placas de compensado e vigas metálicas. Samuel trabalhava sozinho, horas a fio, quase sem descanso, como se estivesse correndo contra algo invisível. Os vizinhos começaram a comentar cada detalhe. Alguns observavam pelas frestas das cortinas, outros se reuniam na calçada para especular em voz baixa. Havia quem dissesse que Samuel finalmente havia sucumbido ao peso do luto. Outros acreditavam que ele escondia algum tipo de atividade ilegal. Mas o que realmente alimentava o medo eram os sons que vinham do interior da construção. Entre as marteladas e o arrastar da madeira, ouviam-se latidos. Às vezes fracos, quase como um gemido distante. Outras vezes mais intensos, cheios de ansiedade, ecoando pela madrugada. Sophie sentia um aperto crescente no peito cada vez que ouvia aqueles sons. "E se houver cães presos lá dentro?" sussurrou a Alex, incapaz de afastar a ideia. Alex tentou falar com Samuel numa tarde em que o encontrou carregando sacos de ração e cobertores velhos para dentro do quintal. "Samuel, está tudo bem? O que está acontecendo aí?" perguntou, tentando soar amigável. Mas Samuel apenas parou por um segundo, o rosto cansado e os olhos sombrios, e respondeu num tom baixo, quase áspero: "Estou fazendo o que precisa ser feito." Sem dizer mais nada, virou as costas e desapareceu atrás da muralha de madeira. Aquilo só piorou a situação. Naquela mesma semana, um caminhão parou em frente à casa e descarregou grades metálicas, tambores de água e lonas grossas. Para os moradores, a cena parecia cada vez mais alarmante. O medo da vizinhança cresceu junto com a construção, mas dentro de Samuel, o conflito era ainda maior. A cada martelada, ele sentia a dor das perdas antigas se misturar com a urgência de cumprir a promessa silenciosa feita a Buddy. Só que enquanto tentava transformar sua dor em abrigo, a rua inteira começava a vê-lo como uma ameaça. E então, na noite em que a chuva voltou a cair forte, tudo finalmente transbordou. As gotas batiam contra os telhados com a mesma violência da noite em que Helena havia encontrado Buddy anos atrás. Alex e Sophie estavam na cozinha, em silêncio, quando um som diferente cortou o ar. Não eram marteladas, não era madeira sendo arrastada. Era um latido alto, desesperado, seguido por um gemido que fez Sophie largar a xícara sobre a mesa com as mãos trêmulas. "Eu não consigo mais ignorar isso", ela disse olhando para Alex,
com os olhos cheios de preocupação. Se houver cães sofrendo ali dentro, precisamos fazer alguma coisa. Sem esperar até a manhã seguinte, os dois atravessaram o quintal e se aproximaram do muro de pallets. A chuva encharcava suas roupas, enquanto o som dos latidos parecia vir de algum ponto mais ao fundo. Alex encontrou uma pequena abertura entre duas placas de madeira, larga o suficiente para espiar. O que viu do outro lado fez seu coração disparar. Sombras se moviam rapidamente, grades metálicas, cobertores espalhados, tigelas de água. E por um breve instante, ele viu o brilho de olhos caninos refletindo a luz fraca que escapava de dentro da estrutura. "Tem cães aí?", sussurrou, a voz presa na garganta. Antes que pudessem decidir o que fazer, um farol iluminou a rua. O carro de Samuel acabara de parar em frente à casa. Alex puxou Sophie pelo braço, mas já era tarde. A porta do quintal se abriu com força. Samuel surgiu na chuva, completamente molhado, o rosto marcado pelo cansaço e por algo ainda mais intenso: medo. Por um segundo, os três ficaram imóveis. Os latidos aumentaram. Samuel olhou para a abertura no muro, depois para Alex e Sophie, e sua expressão endureceu. "Vocês não deveriam estar aqui", disse, com a voz grave e cortada pela tensão. Sophie, sem conseguir conter a emoção, deu um passo à frente. "Samuel, nós ouvimos os cães. O que está acontecendo? Eles estão presos? Estão machucados?" A pergunta pareceu atingir Samuel como um golpe. Seus olhos vacilaram. Ele apertou a mão contra o portão de madeira, respirando fundo, como se lutasse internamente entre continuar escondendo tudo ou finalmente revelar a verdade. Então, um novo som surgiu de dentro da estrutura. Um latido agudo, fraco, seguido pelo choro de um filhote. Samuel fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia lágrimas misturadas à chuva. "Se vocês querem entender", disse em voz baixa, afastando-se do portão. "Então entrem." Sem dizer mais nada, Alex e Sophie o seguiram por um corredor estreito formado por pallets e lonas. O som da chuva ficou para trás à medida que avançavam, substituído por respirações leves, latidos baixos e o ruído suave de patas se movendo sobre cobertores. Quando chegaram ao centro da estrutura, Sophie levou a mão à boca, incapaz de conter a emoção. O espaço que a vizinhança imaginava ser algo sombrio era, na verdade, um abrigo improvisado, cuidadosamente construído com amor. Havia divisórias aquecidas com mantas grossas, recipientes de água limpa, ração organizada em prateleiras e pequenas camas feitas com caixas de madeira forradas por tecidos macios. Em cada canto, cães de diferentes tamanhos observavam em silêncio, alguns assustados, outros dormindo em segurança, outros abanando o rabo ao ver Samuel. No fundo do abrigo, uma cadela magra lambia delicadamente 3 filhotes recém-resgatados. Um deles, o mesmo que chorara há poucos instantes, estava enrolado em uma toalha seca. Samuel se aproximou devagar e o pegou nos braços com um cuidado quase paternal. Seus olhos marejaram. "Encontrei essa mãe e os filhotes debaixo da ponte na chuva", disse, a voz embargada. "Se eu tivesse chegado 1 hora depois, talvez não estivessem vivos." Alex olhou em volta, finalmente compreendendo tudo. "Foi por isso toda essa construção?" Samuel assentiu lentamente. Seu olhar se perdeu por um instante em uma pequena coleira pendurada na parede central do abrigo. Sophie reconheceu imediatamente o nome gravado na medalha: Buddy. Samuel respirou fundo antes de falar. "Quando perdi Helena, foi Buddy quem me manteve de pé. Quando perdi Buddy também, eu prometi que nenhum outro cão passaria pelo frio e pelo abandono que ele enfrentou antes de entrar em nossas vidas." Sua voz falhou, mas ele continuou: "Eu não consegui salvar o mundo, mas posso salvar alguns." As palavras atingiram Alex e Sophie com força. Toda a suspeita, todo o medo e todos os julgamentos da rua desmoronaram naquele instante. Diante deles não estava um homem enlouquecido, mas alguém tentando transformar a própria dor em vida. Sophie, com lágrimas nos olhos, se aproximou de um dos filhotes e o pegou no colo. O pequeno animal se aconchegou imediatamente em seu peito. Alex olhou para Samuel e com a voz firme disse:
Você não precisa fazer isso sozinho. Na manhã seguinte, aquela promessa silenciosa começou a tomar forma. O quintal de Samuel já não era mais um lugar de medo e desconfiança, mas um espaço que aos poucos se enchia de passos apressados, vozes baixas e mãos dispostas a ajudar. Alex foi o primeiro a aparecer com tábuas novas e ferramentas. Sophie trouxe cobertores limpos, tigelas, remédios e até pequenos brinquedos de borracha para os filhotes. O que antes era um abrigo improvisado, começou a ganhar forma de um verdadeiro refúgio. Nas semanas que se seguiram, os moradores, um a um, foram descobrindo a verdade. E o mesmo bairro que antes sussurrava rumores, agora se unia em torno de um propósito comum: cuidar daqueles cães que, assim como Samuel um dia, haviam conhecido a dor da perda e do abandono. Com o passar dos dias, novos resgates chegaram. Cães feridos encontrados nas ruas, filhotes deixados em caixas na calçada, animais idosos abandonados à própria sorte. Samuel conhecia cada um pelo nome. Sabia quem ainda tinha medo de se aproximar, quem precisava de mais cuidado, quem já estava pronto para confiar novamente. E em cada gesto, era impossível não perceber a presença silenciosa de Buddy. A pequena coleira pendurada na parede central continuava ali, como um lembrete de que tudo aquilo havia nascido de um amor que se recusou a morrer. Pouco tempo depois, o abrigo deixou de ser apenas o quintal de Samuel. A história se espalhou pela cidade. Uma reportagem local mostrou as imagens dos cães sendo cuidados, das adoções acontecendo e do homem que transformou sua dor em abrigo para vidas esquecidas. Famílias começaram a visitar o local. Crianças se ajoelhavam para brincar com os filhotes. Casais saíam dali levando um novo companheiro para casa. A cada adoção, Samuel sentia algo dentro de si se recompor em silêncio. Em uma tarde dourada de fim de verão, Samuel sentou-se na velha cadeira da varanda, observando um casal sair com um cão idoso que, por semanas, ninguém havia escolhido. O animal olhou para trás uma última vez, abanou o rabo e seguiu em frente. Samuel sorriu com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, a saudade não vinha apenas como dor. Ela vinha acompanhada de paz. Sophie sentou-se ao lado dele e, em voz baixa, disse: Helena teria amado isso. E Buddy também. Samuel fitou o abrigo, agora cheio de vida, sons e movimento. Os latidos que antes assustavam a rua agora soavam como música. Crianças riam, portões se abriam, pessoas conversavam. Aquele lugar havia se tornado mais do que um abrigo. Era um espaço de cura. Ele respirou fundo e ergueu os olhos para o céu tingido pelo pôr do sol. No fundo do peito, sentiu que não estava mais sozinho, porque de alguma forma, Helena continuava ali. E Buddy também, em cada cão salvo, em cada vida recomeçada, em cada coração que encontrava, naquele lugar, uma segunda chance. O que começou como luto se transformou em legado, e o eco daquele amor continuaria vivendo muito além das paredes de madeira do quintal. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.